Vem pra cá que a gente vai de notícia urgente. E já foi, temos mudança. O Daniel Vorcaro deixa o presídio em São Paulo com destino à Penitenciária Federal em Brasília. A gente já contou para vocês, decisão da Polícia Federal aprovada pelo ministro relator, que é o André Mendonça. Então, tá aí para vocês a matéria. O Vorcaro deixa o presídio em São Paulo, segue para a unidade federal em Brasília. A penitenciária 2 de Potim, onde ele estava, em São Paulo ontem, saiu de lá no fim da manhã de hoje, rumo a um presídio federal em Brasília. Essa transferência acontece após a determinação do ministro André Mendonça. O ministro acolheu o pedido da Polícia Federal, que, como a gente já havia comentado, apontou a necessidade imediata da mudança do banqueiro, alegando a importância de manter a integridade física do banqueiro. Vorcaro é escoltado de Potim até o aeroporto de São José dos Campos, também no interior de São Paulo, um trajeto de 82 quilômetros. Lá, ele vai embarcar em uma aeronave da Polícia Federal. Esse trajeto aéreo da cidade do interior de São Paulo até Brasília demora cerca de 1h40. Ele desembarca na capital federal no início da tarde. Então tá aí, Felipe. O Vorcaro já chega aqui em Brasília, onde ficará preso na Penitenciária Federal, uma das 5 que temos aqui no Brasil. Vamos ver quanto tempo ele consegue ficar, mas já temos essa notícia. Ele sai de São Paulo e vem para a Penitenciária Federal. Foi muito rápido, né, Felipe, essa decisão? Sai de São Paulo e já vem para Brasília. Foi uma decisão muito rápida do ministro André Mendonça de deslocamento do Daniel Vorcaro. Realmente ele deve saber coisas que até a gente não sabe para trazê-lo para Brasília, para uma penitenciária do sistema fechado mesmo, o mais rígido possível. Ironia do destino, Neila. O Vorcaro, ele não quis ir depor na CPMI porque não podia usar o seu jato particular, né? E agora ele foi obrigado a ir para Brasília no jato da Polícia Federal. Então vai ser obrigado a depor em Brasília, nas autoridades judiciais, no Ministério Público Federal, no Supremo Tribunal Federal, por conta, e o meio que ele utilizou foi exatamente o avião que ele não queria utilizar, que era o avião da Polícia Federal, né? E com toda certeza, né, a ida do Vorcaro para Brasília é para ficar mais perto das autoridades que estão investigando o caso do Banco Master e o Daniel Vorcaro na pessoa física, né? Então vai facilitar muito, né, o trabalho da Polícia Federal, do STF, né, em relação a todas as questões envolvendo o Daniel Vorcaro, que deve depor inúmeras vezes, e eu espero também que ele, próximo de Brasília, ele consiga, de certa forma, né, ter coragem para fazer delação premiada, né? O Brasil precisa da delação premiada do Daniel Vorcaro, porque precisa saber exatamente como é que funciona a República do Brasil, né? O Brasil precisa passar limpo o seu passado para construir um futuro melhor, né? Então, sem a delação premiada do Vorcaro e sem aprofundar as investigações do Banco Master, e sem a transparência nas mensagens trocadas do Daniel Vorcaro com autoridades e outras pessoas, né, a gente não vai saber o que acontece no Brasil, né? A gente precisa saber o que acontece no Brasil. E Daniel Vorcaro, ele é fruto dessa plutocracia corrupta, né, que coopta autoridades jurídicas e autoridades políticas no Brasil, né? E devemos ter, né, vários Daniel Vorcaro por aí, esse submundo da política e submundo jurídico do Brasil, né? Então que o caso do Daniel Vorcaro seja um exemplo para todos nós, como não devemos nos portar na República para termos instituições muito mais fortes e melhores. Se formos fazer um pensamento muito básico, assim, a gente voltar num período muito breve atrás, a gente tem um banqueiro de 42 anos, muito jovem, de um banco pequeno, né, um banco médio que não concorria aí com os grandes bancos do Brasil, aqueles famosos bancos que todos nós conhecemos. De uns tempos para cá, surgiram novos bancos que vieram facilitando um pouco a vida das pessoas, né? Bancos que não pediam muitos documentos, não tinham muita burocracia aí para abrir conta, bancos digitais. Aí nessa onda dos bancos digitais foram surgindo bancos pequenos, bancos médios. E o Banco Master era um banco que não competia aí com grandes bancos do mercado que a gente conhece, que tem aí uma estabilidade e nomes que já têm anos aí no mercado brasileiro. A gente sabe quais são, a gente não precisa citar. Então, fazendo aí um pensamento muito, muito simples, um banqueiro jovem de 42 anos,
de um banco pequeno que consegue toda essa estrutura, criar uma estrutura de lobby gigantesca, como ele conseguiu unir todos em favor de um crescimento do banco dele, que era de um porte médio. Como ele conseguiu chegar, por exemplo, ao BRB, a quase conseguir fazer aquela negociação com o BRB. Então, ele conseguiu feitos praticamente inacreditáveis. Realmente é uma mente brilhante. Um banco nada competitivo, se a gente for falar de grandes bancos aqui no Brasil, ele conseguiu convencer pessoas no Brasil inteiro de cartas de crédito, de fundos, de banco. A gente fala de previdência também, né? Já falamos aqui muito da Mapaprev, da Previdência do Rio também, que estava envolvida aí dos fundos do Banco Master. E é o mesmo raciocínio, Felipe, se a gente for parar para pensar, das fraudes do INSS. Então, de pouquinho em pouquinho, acaba se ganhando muito dinheiro, né? Fundos, carteiras de crédito. Então, são fraudes em todos os lugares que acaba virando uma grande fraude. Ele conseguiu, então, captar muita gente, muitas coisas em torno do Banco Master para virar o que virou. E muitas pessoas também. Não, exatamente. Ele só cresceu graças à corrupção, graças à cooptação que ele fazia de autoridades políticas e judiciais no Brasil, Neila. É importante destacar o seguinte: o Brasil tem um problema que é a concentração bancária. O Brasil tem poucos bancos, poucas instituições financeiras, né? Diria que o sistema financeiro nacional ele se concentra basicamente em 4 grandes bancos, né? Então, há necessidade de haver mais instituições financeiras, né, sólidas no sistema financeiro nacional, né? Mas não dá para a gente aceitar, né, que um banco como o banco do Daniel Worcaro, né, o Banco Master, tenha esse poder e consiga, né, mobilizar e consiga corromper, né, o capital político e jurídico do Brasil. É bom lembrar o seguinte, né, tem processo no Tribunal de Contas da União e dentro do Banco Central que avalia, inclusive, que a compra do Banco Master, do então Banco Máxima, né, do Daniel Worcaro, só foi adiante graças à corrupção, né? Ou seja, se tivéssemos, né, parado o Daniel Worcaro no começo, né, não teríamos esse escândalo do Banco Master, né? Teria sido evitado esse escândalo do Banco Master, mas não. Mas ele pegou o dinheiro do papai dele, né, que trabalhava na empresa do pai, e comprou o Banco Máxima, mudou o nome para Banco Master e conseguiu, né, adentrar em toda a esfera de poder, né? E quando você pega o caso do Banco Master, como você bem colocou aí, Neila, você vê que é um típico caso de plutocracia, de empresário que, infelizmente, né, corrompe várias áreas e vários setores da economia do Brasil, né? Tem 2 CPI no Congresso Nacional, tem CPI do INSS, tem CPI da facção criminosa. As duas estão investigando o Daniel Worcaro, né, e o Banco Master. Ou seja, se tiver uma outra CPI sobre outro assunto, provavelmente o Banco Master, Daniel Worcaro, também seria investigado, né? Então, você vê que o poder econômico do Daniel Worcaro, que corrompia as instituições, corrompia políticos, corrompia ministros e juízes no Brasil, né, foi o responsável por impulsionar esse Daniel Worcaro e o Banco Master. Então, nós temos que realmente pensar em instituições e pensar que tipos de república a gente quer para o nosso Brasil. Um lacinho aqui no nosso raciocínio. Todo mundo queria ouvir o Daniel Worcaro, né? Era CPMI do INSS, CPI da Segurança, Comissão de Assuntos Econômicos, todo mundo querendo ouvir o Daniel Worcaro. Ele prestou esse depoimento que vocês estão vendo aqui do meu ladinho, ó, prestou esse depoimento aqui também à Polícia Federal, depoimento que foi basicamente na batuta do ministro Dias Toffoli, e não sou eu que estou dizendo não, viu? Quem disse isso foi a própria juíza que acabou fazendo o depoimento, falando das perguntas. O juiz auxiliar que estava presente, juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli, interrompeu e falou: olha, o ministro Dias Toffoli mandou aqui umas perguntas para a senhora fazer para o Daniel Worcaro, e ela disse: mas eu fiz, as minhas perguntas são baseadas, eu já bati isso com o ministro Dias Toffoli. E ele: não, mas ele quer que você faça as perguntas, e deixou todo mundo muito constrangido. Então, o único momento que a gente ouviu o Daniel Worcaro foi nesse depoimento aqui, que foi sob a batuta das perguntas do ministro Dias Toffoli, só para fazer esse lacinho aqui. Tentaram várias vezes ouvi-lo, talvez agora a gente só ouça Daniel Worcaro se houver uma colaboração premiada.